vamos lá. Como você vai fazer esses olhinhos redondinhos assim? Gente, existem como fala? Algumas ferramentas que ajudam muito a gente, ó. Inclusive, essa reguinha de olhos. Você poderia fazer ele oval, poderia fazer pequenininho, ó, os olhinhos pequenininhos. Como essa bonequinha, ó. Ela tem os olhinhos bem pequenininhos, tá vendo? E fica linda. Então, você tem que ir escolhendo como que você vai fazer. No nosso caso, eu acho que esse tamanho aqui tá ótimo. Se você não conseguir fazer com isso, você vai desenhar na sua boneca com essa caneta, que é uma canetinha fantasma. O que é uma canetinha fantasma? Você usa a caneta, ela vai marcar, e depois você, com o secador de cabelo ou com o ferro elétrico, com o ferro de passar, com o calor, ela some. Então, ela é ótima para fazer pintura de rosto, porque você verifica se a altura tá boa, se ficou tudo bem redondinho, se ficou certinho, para poder depois passar a pintura, tá bom? Então, vamos lá. Se você não tem, tenta fazer com uma lapiseira antes. O ideal é essa canetinha fantasma, porque você errou, você apaga. Mas se você não tiver, você pode tentar marcar com um lápis, mas você marca bem de levinho na parte de dentro do olho, para não aparecer muito, porque daí você vem com a tinta preenchendo por fora e não aparece, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer com essa canetinha fantasma primeiro. Eu vou ensinar para vocês a altura certinha. E depois, se vocês quiserem, vocês façam com... A gente que enxerga bem, precisa enxergar melhor. Então, a gente tira um zóio e põe o outro, ok? Esse zóio é só para enxergar de perto, bem, 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 bem. Então, ó, se vocês virem aqui, essa bonequinha, ela tá... Vamos lá, vamos fazer bem certinho. Ela tá com uma distância entre um olhinho e outro de 2 centímetros, aqui por dentro, ó. Entre essa face do olho e essa face do olho, ela tem 2 centímetros, tá? O olhinho tem quase 1 centímetro. Então, dessa metadinha até essa metadinha, ó, da metadinha do olho até a outra metadinha aqui, desse outro olho, é 30 centímetros. 30 não, é 3 centímetros, tá bom? Então, a gente vai marcar esses 2 centros aqui, tá? Com 3 centímetros de distância um do outro. E qual a distância dele até aqui o rostinho? É mais ou menos de 3 centímetros também. Ó, daqui do centro do olho até aqui embaixo, é mais ou menos 3 centímetros também. Então, nós vamos pegar a nossa bonequinha. Ó, eu quero fazer virado para vocês enxergarem. Nós vamos pegar a nossa bonequinha, vamos marcar aqui o meio, certo? Se você quiser pôr um alfinete, pode colocar, porque você fica mais tranquilo se você tiver um alfinetinho marcando aqui o seu meio, tá? O meio Vamos ver se é isso mesmo? Ó. 11... 5,5, certinho. Então, aqui, esse aqui é o meio. Você vai ver mais ou menos a distância de 3 centímetros daqui de baixo até aqui em cima. Ó, nessa altura aqui, tá vendo? E nessa altura aqui, vai ser 1,5 centímetro para um lado e 1,5 centímetro para o outro. Cadê minha caneta fantasma? Deixa eu ver se vai dar certo isso, ó. 1,5 centímetro para cá, porque o nosso total de distância entre o centro dos olhos é de 3 centímetros, lembra? Então, 1,5 centímetro de cada lado, ó. 1,5 centímetro para cá, 1,5 centímetro para cá. Tá vendo? É essas duas marcas aqui, ó. Você marcou o meio, 1,5 centímetro para cada lado, porque a distância
entre o centro do olhinho com o outro é de 3 centímetros. Aí, você verifica se a altura tá de 3 centímetros, ó. Tá de 3 centímetros. Beleza. Então, você já sabe que esse aqui, ó, é o centro do seu olho. Se você não tem essa ferramenta de fazer o redondinho igual eu, você vai começar a colocar a tinta. Eu vou fazer o redondinho, daí eu vou ensinar para quem não tem essa ferramenta como que vai fazer, tá? Se você tem, você vai colocar a sua reguinha de uma maneira que o meio marcado fique bem no meio da bolinha que a gente vai riscar, tá bom? Então, ó, a gente risca uma bolinha, vem aqui do outro lado, deixa bem centralizado, ó, e risca outra bolinha, tá bom? Fica parecendo um zumbi, mas fica ótima depois. Então, ó, não vou mais usar essa canetinha. Para quem tem a ferramenta, verificou que ela fica bem centralizada, tá bom? Para quem não tem a ferramenta, que marcou cada um dos lados com uma lapiseira ou com um lápis, o que vai fazer agora? Nós vamos passar a tinta preta inicialmente. Então, vamos ver o nosso modelo, ó. Nosso modelo tem todo o olho pretinho, tá vendo? Essa tinta branca a gente coloca depois, a gente vem fazendo depois, tá bom? Então, primeiro a gente faz a partezinha preta, deixa secar um pouquinho e aí passa a partezinha branca, ok? Então, vamos lá. Como que você vai fazer? Existe uma ferramenta que chama boleador. Essa ferramenta é justamente para você colocar a tinta, ao invés de pintar, você vai colocando a tinta aonde você precisa, tá? Mas, esse boleador não é todo mundo que tem, né? Então, o que você pode fazer? Você pode pegar até um pincelzinho, a parte do fundo do pincel. Lembrando que esse pincel vai ser um pouquinho mais gordinho do que se você usar essa parte aqui, ó. Tá vendo? Dá pra ver? Ó, ela é pequenininha, essa aqui. E essa daqui é maiorzinha, ó. Tá? Se você for fazer com o pincel, você vai estar mais ou menos igual a essa daqui, que é maiorzinha, tá bom? Então, vamos lá, ó. Sempre você pega tinta para tecido. Eu uso da Acrylex, mas qual você tiver mais fácil. E você pega da tampinha, porque se você pegar de lá é muita coisa. Para quem não fez essa parte aqui de volta com a nossa ferramenta, você vai usar o seu pincel ou o que você tiver aí e você vai colocar a tinta assim no meio. Veja, tá? Bem naquela partezinha assim que você tinha falado que é o centro. Ok? Assim, ó. Tá bom? E aí, você vai fazendo na volta dela, só que você tem que colocar mais tinta. Cada vez que você colocar, cada vez que você colocar a tinta aqui, você volta e enche de novo. E você vai fazendo o redondinho assim, ó, na volta da sua primeira marcação, tá? Isso pode ser com o pincel, pode ser com qualquer coisa que você tenha aí. Mas se tiver o boleador é legal, né? Porque daí, ó, ele tem a parte pequenininha e você pode, ó, ir completando com essa parte pequenininha, tá bom? Pra quem tiver esse redondinho, lógico que fica muito mais fácil, né? Então, você vai preenchendo. Vai preenchendo. Essa parte é a parte que você tem que ter mais cuidado. Ó. Que você tem que ter mais cuidado e capricho. Porque essa parte é a que vai dar aquele ar sonhador no seu bebezinho, tá bom? Cuidado com o cabelinho.